apostos enumerativos, que aí, sim, realmente promove um certo problema, né, no contexto geral, porque vai ficar a lacuna, né, do que seria enumerado. Beleza? Até aí? Qualquer coisa que eu falo muito rápido, vocês avisem, meu gente, porque misericórdia. Pronto. Até então, até o slide anterior, nós vimos os tipos de apostos, tá? E vimos o que é o aposto. Nós vamos agora trabalhar com esse outro termo considerado como termo acessório da oração, que é o vocativo, tá? Sempre as gramáticas trazem esses dois termos para serem estudados bem assim, juntinhos. E porque assim, pressupõe-se que muita gente confunde os dois, né? Porque em algumas situações, como vocês viram anteriormente, alguns exemplos, um aposto pode ser um nome próprio, por exemplo. O nome de uma pessoa pode ser um aposto. E o vocativo, um nome de pessoa também pode ser um vocativo, e a gente vai ver isso agora, né? Algumas situações. Então, algumas pessoas são tendenciosas a confundirem esses dois termos. Mas a gente vai ver aqui de um jeitinho que não vai dar para confundir nunca, não. Pelo amor de Deus, não dá para confundir esses dois assuntos. Né? As pessoas confundem, eu não sei por que tanto, gente, mas a gente vai ver que não tem como confundir. Olha só. O vocativo, né, ele é um termo utilizado para evocar, chamar ou interpelar o falante. Então, ele sempre vai ser voltado para o nosso interlocutor. Aí já começa daí a diferenciar o aposto vocativo. Bora pegar o fio da meada. O aposto, né, ele sempre vai ser algo acrescentado, né, mas referente a algo de que eu estou falando, ou de quem eu estou falando. O aposto. O aposto sempre vai fazer referência à pessoa, ou ao ser, ou à coisa de que eu estou falando. O vocativo não. O vocativo ele sempre vai fazer referência ao ser com quem eu estou falando. Então, a diferença básica é essa, é na questão da ideia de pessoas do discurso. A gente tem aquela ideia clara que, em relação às pessoas do discurso, nós temos 3 pessoas do discurso. Vamos lembrar. A primeira pessoa, a segunda e terceira pessoa do discurso. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem eu falo, e a terceira pessoa é de quem eu falo, certo? Então, vamos pegar essa ideia. O aposto vai ser sempre algo de que eu falo ou de quem eu falo. Ou seja, sempre vai fazer referência à terceira pessoa do discurso, certo? Já o vocativo, não. Vai ser, no caso, o termo que vai fazer referência sempre à segunda pessoa do discurso. É com quem eu estou falando, é a quem eu estou dirigindo a palavra, tá? É a quem eu estou reportando a minha fala. Então, nesse caso, a gente já começa por essa pegada a fazer essa diferenciação, essa distinção, né, entre aposto e vocativo. Trata-se de um termo independente, né, visto que não possui relação sintática com outro termo da oração. Se vocês forem, por exemplo, fazer uma análise sintática em uma oração lá, se tiver um vocativo, ele não vai ter função sintática nenhuma com outros termos, independência nenhuma. Ele é um termo totalmente independente dentro da oração. Por isso, gente, que há ainda também muitas discordâncias entre gramáticos. Alguns gramáticos consideram o vocativo como um termo sintático, né? Como nós estamos estudando hoje ele como um termo sintático, é um termo acessório da oração, é um termo sintático. Mas alguns gramáticos já dizem que ele não pode ser considerado um termo sintático porque ele não se relaciona com nenhum outro termo. Geralmente, na sintaxe, o que acontece na sintaxe? É o estudo das relações entre termos dentro de uma oração. E ele não se relaciona com nenhum. Porém, ele faz parte do contexto. Então, assim, há essa discordância entre gramáticos. Como eu, né, não estou aí nesse rol de tubarão grande, eu apenas me interessa saber o que é cada um e saber reconhecer e saber resolver a questão que tem esse assunto. Isso basta, tá, gente? Vamos deixar explorar essas discordâncias entre gramáticos. Então, olha só, continuando. Geralmente, o vocativo ele é separado por vírgulas, né? Então, isso acontece sempre mesmo, tá? Ele é sempre separado por vírgulas. Por exemplo, até aí, querido, venha pela Avenida Rebouças, pois o trânsito diminuiu, né? Então, qual é o termo que eu estou utilizando para me referir à pessoa com quem eu falo? O termo querido. É como eu estou chamando a pessoa lá, né? Como eu estou me dirigindo a ela. Então, o vocativo, minha gente, é preciso vocês apenas terem essa clareza. Saber distinguir qual foi o termo, qual foi a palavra ou a expressão que foi usada para me dirigir à pessoa com quem eu estou falando, que no caso é o meu interlocutor. Então, é isso que no contexto, lá que no trecho, vai ser o vocativo. Simples assim. E outra característica muito forte, né, a questão da pontuação.
o vocativo ele sempre vem isolado com vírgulas, tá? E outra curiosidade importante sobre ele, vou mostrar agora para vocês. Nossa observação. O vocativo ele pode se posicionar em qualquer parte da oração, tá? Ele pode vir no início, como aí o primeiro caso. Eduardo, você já comprou as passagens? Né? Então, Eduardo é o meu vocativo. Você já comprou, Eduardo, as passagens? Veja que agora o vocativo está intercalando aí a oração. Você já comprou as passagens, Eduardo? Então, pode perceber que ele pode vir no início, no meio, no fim da oração, em qualquer parte. A Professora, única... Pois não, meu amor, pode falar. em relação ao aposto, ele tem um lugar específico para ficar? Como, meu amor? O aposto. A única exigência do aposto é que ele sempre venha após o termo ao qual ele se refere. O termo ao qual se refere sempre antecede o aposto. Ele pode vir intercalando e pode vir no final, né? Mas ele nunca vai vir antes do termo ao qual ele se refere. Essa é a percepção assim, básica para localizar o aposto. Certo. Beleza? Ótimo. Muito bem, gente. Eu gosto que vocês perguntam mesmo, tirem as dúvidas. Pronto. Aqui é a questão do vocativo. Outra coisa interessante, tá, galera? O vocativo não é obrigado apenas a ser, por exemplo, só um nome de pessoa. Viram no primeiro exemplo aqui, o termo querido já foi um vocativo também, tá? Querido seria o quê? É um adjetivo. Porém, eu usei para me referir à pessoa. Um conjunto de palavras, mas que faça referência ao meu interlocutor, também pode ser vocativo. Quando eu digo assim, ó, criatura de Deus, o que é isso? Então, qual é o meu vocativo? Criatura de Deus. Tudo isso é vocativo. Não importa o que eu use como expressão, mas se eu estou utilizando para fazer referência, né, referência a essa pessoa com quem eu falo, é como eu estou chamando essa pessoa naquele momento de fala, então, esse é o meu vocativo, né? Eu digo, ô criatura doida dos infernos, fica quieto. Então, qual é o meu vocativo? Criatura doida dos infernos. Tudo isso é um vocativo. Parece uma loucura, mas é isso mesmo, tá? Não vai ter esse negócio de selecionar apenas só a palavra criatura, não. Toda expressão é vocativa. Tudo que eu uso para me referir à pessoa com quem eu estou falando, então, é o meu vocativo. Beleza? Tranquilo? Vocativo é tranquilo, gente. É simples assim, tá? Só reconheçam a situação linguística, que se trata do diálogo, é uma conversa com o interlocutor. Nisso aí vocês percebem a questão do vocativo. O aposto você não fala com o interlocutor, não. O aposto é você está falando sobre algo, tá? Aí é a questão do aposto, beleza? Aposto, terceira pessoa do discurso. Vocativo acontece quando há uma situação em segunda pessoa do discurso, pessoa com quem eu falo, certo? Até aí tudo ok para todo mundo? Tá claro para vocês? Sim? Vou entender que sim. Sim. Ok, beleza. Então, olha só. O adjunto adverbial. Vamos agora ao nosso próximo termo acessório. Nós já vimos aposto, o vocativo, e agora vamos ao adjunto adverbial. O adjunto adverbial, vamos lá. São termos que complementam os verbos, os advérbios, né, o advérbio, ou adjetivos, indicando uma circunstância. Deixa eu colocar uma coisa assim bem clara para vocês. A gente, quando está estudando morfologia, as classes gramaticais de palavras, que são 10, vocês lembram que nós estudamos o quê? A questão dos advérbios, certo? A gente vê essa questão do advérbio. O advérbio é a palavra que se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio, acrescentando-lhe circunstância, indicando circunstância. Então, o que é que eu consigo perceber que tem em comum entre a questão do advérbio e o adjunto adverbial? Gente, é a mesma coisa. A mesma coisa. A única diferença é só a nomenclatura. A nomenclatura é em detrimento da área de estudo. Deixa eu explicar isso aí. Eu falo de advérbio quando eu estou me referindo a estudo morfológico de palavras, a questão morfológica. Eu falo de adjunto adverbial quando eu estou me referindo a estudo sintático, ou seja, sintaxe. Então, se eu estou analisando uma frase, né, uma oração, morfologicamente, então eu vou localizar um termo lá como advérbio, eu vou saber que ele é um advérbio de modo, advérbio de tempo, é um advérbio na morfologia. Já quando eu vou analisar o mesmo elemento, mas do ponto de vista sintático, aí aquilo já deixa de ser um advérbio e vai agora passar a ser um adjunto adverbial.
Ou seja, apenas uma mudança de nome em detrimento da área de estudo, morfologia e sintaxe. Mas o termo é o mesmo, o elemento é o mesmo, tá? E a circunstância expressa por ele também é a mesma, vai ser a mesma. Só muda a nomenclatura de advérbio locução, e adjunto adverbial. Ou de locução adverbial, lembrando que a locução é quando é o conjunto, duas palavras ou mais, que tem função de advérbio, tá? Então, ou advérbio ou locução adverbial, na sintaxe, vai ser um adjunto adverbial, qualquer um dos dois. Beleza? Primeira ideia para vocês terem essa clareza. De acordo com a finalidade que exprimem, eles são classificados em. Aí vamos classificações agora desses adjuntos adverbiais. Eles podem ser de modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, finalidade, matéria, lugar, meio, concessão, argumento, companhia, causa, assunto, instrumento, fenômeno da natureza, paladar, sentimento, preço, oposição, acréscimo, condição. Olha só quantas circunstâncias podem ser expressas através de um adjunto adverbial, certo? Claro que tudo isso vai ser determinado, lógico, pelo contexto e pela escolha da palavra que vai ser utilizada como esse adjunto, tá? Aí vocês vão ter que perceber essa circunstância, né? Se eu digo assim, por exemplo, hum, por exemplo, eu fiquei parado no mesmo lugar. Então, eu digo, eu fiquei parada, aí eu tenho um termo no mesmo lugar, eu tenho a ideia de lugar, já tem no lugar, né? Diga assim, eu fiquei parado ali. Pronto, eu tenho um termo ali. Então, eu fiquei parado aonde? Ali. Então, a ideia de lugar já também. Então, adjunto adverbial de lugar. Então, sempre esses adjuntos vão ser classificados em relação às circunstâncias expressas por ele, vocês vão ter que analisar o contexto, tá? E são, como vocês podem ver aí, que eu citei para vocês, são vários tipos de circunstâncias que podem ser identificadas, beleza? Lógico que, assim, em relação a resolver isso nas questões, fica mais tranquilo, porque vocês vão ter a visibilidade nas alternativas, né, que vão ser lá citadas, a não ser que seja aquela questão de certo e errado. Aí vai dificultar um pouquinho mais. Mas quando você tem questões de múltipla escolha, então você consegue ter essa clareza, né, em relação às circunstâncias que são expressas. Aí nós temos um exemplo aí, né, de uso desse adjunto adverbial. Os doces estavam muito saborosos. Então, nós temos aí o muito como adjunto adverbial de intensidade, tá? Agora, quando digo assim, na sala havia muitos convidados. Então, perceba que muitos já não vai ser considerado adjunto adverbial. Deixa eu chamar a atenção nessa questão aí, tá? Muito, ele é adjunto adverbial. Mas toma cuidado, porque muitas vezes, quando nós temos em contextos a palavra muitos, muitas ou muita, se for a palavra que sofrer variação, flexão de gênero e de número, já não é mais advérbio, né? Já não é mais adjunto adverbial, tá? Aí vai ser considerado um pronome indefinido. Fiquem atentos a isso. Lembrando que o adjunto adverbial, ele é um advérbio. E como advérbio, ele é o quê? É invariável, ele não se flexiona, tá? Nem gênero, feminino, masculino, nem número, né? Singular, plural. Tá? Lembrando que os adjuntos adverbiais, assim como os advérbios, né? Que ele é um advérbio, ele é invariável, ele não varia. Ele tem uma forma única. Beleza? Fiquem atentos a isso. A mesma coisa pode gerar dúvida da questão do bastante também, tá? O bastante tanto pode ser um adjunto adverbial de intensidade, né? Eu fiquei bastante feliz com a sua aprovação, por exemplo. Então, é um adjunto adverbial de intensidade. Poderia ser perfeitamente substituído por eu fiquei muito feliz, né? O bastante pelo muito. Se você puder fazer essa troca e perceber que dá certo, então já sei que o bastante vai ser também adjunto adverbial de intensidade. Agora, quando o bastante ele pode ser substituído por muitos ou muitas, aí ele já não é mais um adjunto adverbial. Vai ser, da mesma maneira, um pronome indefinido, né? Ah, eu comprei bastantes mercadorias, né? Durante a viagem. Então, eu comprei bastante. Se eu puder trocar bastante por muitas mercadorias, então, admite o plural. Aí vai ser um pronome indefinido, né? Bastantes. Então, existe esse plural de bastante, tá? Só não vai ter de gênero, mudança de gênero, mas de número vai ter.
Então, isso só acontece quando o bastante puder ser substituído pela questão do muitos ou muitas, beleza? Mas quando for substituído apenas por muito, então revela a ideia de intensidade, ok? Fiquem ligados nisso aí. Bora lá. Pronto, sobre o adverbial, só isso, tá, galera? É a mesma coisa. É um advérbio e fiquem atentos à questão às circunstâncias que são expressas por ele. E atentos também a essa questão das pegadinhas, né? Da questão do bastante e do muito, que eles sempre fazem essas pegadinhas com esses casos que são facilmente, digamos assim, são fáceis de confundir, tá? Consegue pegar muito candidato nessas pegadinhas aí, essas bancas malditas. Vamos lá, continuando. Adjunta de nominal, tá? De certa maneira, até no encontro anterior, não sei se alguns de vocês estavam conosco ou não, mas no encontro anterior que eu trabalhei o assunto termos integrantes da oração, até vimos um pouco sobre a adjunta de nominal, porque justamente eu usei para mostrar como ele não pode ser confundido com complemento nominal, que é um termo integrante. A adjunta de nominal ele é um termo acessório. Mas hoje aqui vou fazer o mesmo lembrete, né, de mostrar como é que a gente não confunde os dois, porque existe uma situação em que eles são bem parecidos, tá? E as bancas, elas vêm em cima disso, justamente, dessa semelhança entre eles, para justamente trazer essas exceçõezinhas para pegar nas questões, tá? Então, eles pegam muito nessa questão, né, nessa facilidade de confundir esses dois termos aí, o adjunto adnominal e o complemento nominal, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que são adjuntos adnominais. São termos que acompanham o substantivo, tá? Tendo como função caracterizar, modificar, determinar ou qualificar o nome, certo? Então, sempre vai se referir a um substantivo, tá? Adjunto adnominal, sempre é um substantivo. Eles podem ser pronomes. O que é que pode ser, então, assim, gramaticalmente, tá? O que pode ser um adjunto adnominal? Digamos assim, que classe gramatical eu posso considerar adjunto nominal dentro de uma oração, por exemplo. Então, pronomes podem ser adjuntos adnominais, numerais, artigos, né, os artigos definidos ou indefinidos, adjetivos e locuções adjetivas. Aí, a questão de haver confusão, haver essa facilidade em confundir adjunto adnominal com complemento nominal, vai recair unicamente mais sobre isso aqui, ó, sobre as locuções adjetivas. São os únicos casos que trazem essa facilidade de confusão aí, né? De haver essa confusão entre esses dois termos aí, tá? A gente vai ver isso mais adiante, nem se preocupem. Eu coloquei aqui um exemplo. Os seus amigos foram divertidos comigo. Então, percebam aí que nós temos os seus amigos, nós temos a parte do sujeito, foram divertidos comigo, nós temos a parte do predicado, e dentro desse sujeito, os, que são um artigo definido, e seus, que são pronomes possessivos, que é um pronome possessivo, nesse caso aí são termos que são acessórios, estão apenas determinando essa palavra núcleo, né, do sujeito, que no caso vai ser sempre o substantivo. Lembra que eu falei para vocês? O adjunto nominal, ele sempre vai o quê? Se relacionar, sempre vai acompanhar o substantivo. Sempre é esse substantivo. A professora, eles tem alguma regra que diz que ele tem que vir antes ou depois do substantivo? Não, pode vir antes ou pode vir depois. Desde que ele se refira a esse substantivo, pronto, é adjunto nominal, beleza? Então, nesse caso aí, nós temos o artigo os e o pronome possessivo seus como adjuntos adnominais, né, do substantivo amigos. Então, eles estão aí localizados no sujeito, tá? Na parte aí do sujeito. Ah, professora, mas eles podem vir também na parte do predicado? Podem sim. Qualquer um desses termos aí, né, gramaticais, qualquer uma dessa classe gramatical aí, se tiver relacionada a um substantivo, tanto faz na parte do sujeito como na parte do predicado, continua sendo um adjunto adnominal, beleza? Vamos lá. Aí agora eu trouxe a questão, né? O famoso embate aí. Qual é a diferença entre adjunto nominal e complemento nominal? Essa aí é que é a grande questão, que as bancas elas pegam muito nisso aí, nas questões. A gente vai ver quando formos resolver algumas nossas hoje. A dúvida na classificação em adjunto nominal e complemento nominal surge com elementos preposicionados. Então, sempre vai vir com a questão dos elementos preposicionados, por quê? É na questão das locuções adjetivas e complementos nominais que, obrigatoriamente,
sempre vem com a preposição. Todo complemento nominal, obrigatoriamente, é antecedido por uma preposição.